Muito bem, então voltando aqui para a nossa parte final. Pegar mais uns minutinhos aqui da nossa aula, excepcionalmente hoje, né? Eu nunca faço isso, mas para não deixar um pedacinho de assunto para depois, né? Para terminar logo e deixar aqui tudo esclarecido. Então a gente estava lendo o artigo 195, né? E aí eu estava falando disso, que nesse caso específico, né? É preciso que exista a lei regulamentadora para que se determine de que maneira a Seguridade Social, a Previdência Social, o sistema de benefícios, de assistência social seja determinado. Isso já existe no Brasil porque foram criadas lá as leis em 1991, né, que regulamentam o atual INSS e toda a sua estrutura, né? Mas isso só foi possível realmente de concretizar já com as leis regulamentadoras. Então levou um tempo aí para que essas normas constitucionais pudessem ter a sua aplicação e a sua produção de efeitos, né? Então, sempre nesses casos é preciso que exista a lei regulamentadora. A mesma coisa aconteceu com relação à saúde, né? E aí, no artigo 197, né, que eu citei o outro exemplo, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, as ações de saúde, os serviços de saúde são públicos em geral, mas podem também ser entregues à iniciativa privada, pelos planos de saúde e hospitais privados. Mas é a lei que regulamenta isso, né? Então, é a lei que vai determinar de que maneira pode ocorrer esse serviço, de que maneira pode ser entregue à iniciativa privada, como ele vai ser fiscalizado e controlado. Então, vieram lá as leis, né? Inclusive a famosa lei do SUS, né? Que já veio depois, alguns anos depois, que determinaram aí como os serviços de saúde deveriam ser executados no caso brasileiro. Então, o direito à saúde aí, teoricamente, nessa visão do José Afonso, só seria aplicado a partir do momento em que essa lei viesse, né, que ela surgisse. Hoje tem a lei, hoje temos como aplicar a saúde pública e também a privada, mas ela só pôde ter essa aplicação mais detalhada quando houve a aprovação dessa lei lá nos anos 90, certo? Bom, e aí chegamos na última espécie de normas, né? A última classificação, que é a desse autor aí, o Adila Megubulos, né? De todos é o mais jovem aí, de todos, que está na ativa. É um autor baiano, né? E ele analisou no seu livro, né? Nos seus livros, inclusive, a classificação das normas constitucionais, como vimos aqui, e ele segue a classificação do José Afonso da Silva. Só que ele descobriu, além das 3 espécies que a gente viu agora do José Afonso, uma 4ª espécie, que ela vai estar, né, mais ali clara no chamado ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para vocês que estão com a Constituição aí, se a Constituição física, essa aqui, o ADCT ele vem depois da Constituição. Então tem lá os 250 artigos da Constituição. Na folha seguinte, né, quando termina lá aquela relação das pessoas que assinaram a Constituição, aí vem o ato das disposições constitucionais transitórias. É esse que nós chamamos de ADCT. E aí o Adila Megubulos observou que no ato das disposições constitucionais transitórias existem algumas normas que elas foram criadas para durar determinado tempo. E quando passa aquela data específica ou aquele período, elas não têm mais como produzir efeitos e não têm mais como ser aplicadas. É o que ele vai chamar de normas de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. Essa nomenclatura aparece justamente porque, nesses casos do ADCT, ressalvando, não são todas as normas do ADCT, são algumas. Então, em algumas normas do ADCT, vão existir, né, dispositivos que servem para ser aplicados numa determinada data específica ou num determinado período de tempo. Quando passar aquele período de tempo ou aquela data específica, essa norma já não tem mais como produzir efeitos, ou seja, vai ter sua eficácia exaurida, né, encerrada, e a sua aplicabilidade esgotada, não tem mais como ser aplicada, porque não haverá mais condições temporais, né, de tempo, para que elas sejam aplicadas. Aí temos alguns exemplos que eu vou mencionar, né, para não tomar mais ainda o tempo de vocês aí, os artigos 2º, 3º e 4º do ADCT
e depois a última observação do artigo 40 e 92 e 92A. Vejam só. Quando falamos aqui do ato das disposições transitórias, nós temos, por exemplo, né, aqui, ó, o ADCT, artigo 2º. No dia 7 de setembro de 93, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma... Professor, Oi? volta aí. Um dia que tu disse que acha isso aí, pelo amor de Deus. Depois da Constituição, quando acabar a Constituição, a sua Constituição aí, na folha seguinte vai ter esse nomezinho, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É aí que vai estar o chamado ADCT, certo? Eu separei aqui porque o meu arquivo é digital, né? Mas nesse aqui físico, terminou a Constituição lá, o artigo 250, vai ter uma relação de pessoas que assinaram a Constituição, depois disso vem logo na sequência o ADCT, que também faz parte da Constituição, é a parte final, né? Então aí no artigo 2º do ADCT vai ter essa determinação do plebiscito, né? Que era para escolher república ou monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo. Mas veja, está definida a data, 7 de setembro de 93, já passou faz tempo, né? O plebiscito também já foi feito e já foi decidido. Então, não tem mais como usar essa norma. Ela não pode mais produzir efeitos e nem pode mais ser aplicada. É o caso aí das normas de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada que o Adilamigo Bullos observou. No artigo 3º, a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição. Então, veja, essa possibilidade de revisar a Constituição de acordo com esse artigo deveria ser feita no ano de 93, 5 anos depois da promulgação da Constituição. Já passou, então não dá para usar mais essa norma, né? E aí vem o artigo 4º. O mandato do atual presidente da República terminará em 15 de março de 90. Essa norma foi criada sob medida para José Sarney, que era o presidente da época. Então deram ao Sarney um tempo mais de mandato para que ele terminasse o seu mandato só em 15 de março de 90. Foi lá que ele passou, então, a faixa presidencial para o Fernando Collor de Mello. Então, veja, não tem mais como aplicar essa norma para o Bolsonaro agora, que é o presidente, né? E nem para qualquer outro que venha depois dele, porque essa norma tem uma data específica. Depois de 15 de março de 90, não pôde mais ser aplicada para ninguém, para nenhum outro presidente. Mas aí vem a observação do artigo 40, né? Nem toda norma do ADCT é de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. Vejam essa. Artigo 40 do ADCT. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, exportação e importação, pelo prazo de 25 anos, contados da data da promulgação da Constituição. Então, isso seria o quê? 25 anos, 2013, né? Se você olhar para essa norma sozinha, você pode dizer, ela é de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada, mas não é. Ela parece, mas não é. Por quê? Porque mais à frente, no artigo 92 do ADCT, vai ter outra norma que trata desse mesmo assunto, que é essa aqui. Artigo 92. São acrescidos 10 anos ao prazo fixado no artigo 40 do ADCT. Então, se lá estava 2013, no artigo 40, o artigo 92 colocou mais 10 anos. Virou 2023. Então, não está exaurida coisa nenhuma. Está dentro aí dessa situação e é norma de eficácia plena, normal, né? Mas os nossos deputados e senadores acharam pouco aumentar por mais 10 anos. E aí eles criaram, na emenda 83, o artigo 92A, que é o que está abaixo aí, que está dizendo o quê? São acrescidos 50 anos ao prazo fixado pelo artigo 92. Então, era 2013, o artigo 92 colocou para 2023 e o 92A colocou mais 50 anos. Então, a Zona Franca de Manaus está garantida até 2073. Né? Então, usando aí essa interpretação das três normas, artigo 40, 92 e 92A, a gente não tem aqui uma norma de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. A gente tem uma norma de eficácia plena, está valendo, né? Desde o início da vigência aí dessa norma, né? Desde lá 5 de outubro de 88, e teve os prazos prorrogados por mais 10 anos e agora por mais 50 anos. Então a Zona Franca continuará existindo garantida até pelo menos 2073, daqui a 53 anos, certo?
Bom, então terminou nosso assunto, né? Creio que eu consegui em 10 minutos aí, corri um bocado, mas depois vocês vão, voltam, revisam lá direitinho e vai ter nossa revisão terça-feira para vocês tirarem qualquer dúvida também, tá? Eu vou colocar esse material amanhã lá no YouTube, né, a aula, e a revisão, as questões da revisão, algumas delas vão ficar também num arquivozinho que eu vou mandar para vocês amanhã ou sábado, pelo site, né, pelo sistema, mas algumas questões vão estar lá pelo Google Forms, né? Aí vocês vão responder no dia mesmo, na terça-feira, vai ser a resposta lá para vocês treinarem aquele treinamento, né? Para vocês ficarem familiarizados com o Google Forms, que vai ser o formato da nossa prova. Tá bom? Então, tchau, gente. Bom fim de semana aí para vocês. Estudem bastante para na próxima semana estarem super preparados para a nossa prova. Professor, boa noite. Só um instantinho. Eu encaminhei o e-mail meu na pressa. O título foi com segunda atividade, mas é a terceira, viu? Tá, Só explicando, é a terceira atividade. Também. Eu vou olhando, né? Eu olho o Eita, e eu não coloquei, não. Problema. Professor, licença, eu não coloquei, não, que era terceiro. Ó, esqueci, meu filho. Não tem nada, não. Eu vou Desculpa olhar lá. aí, Vici. Ah, não tem nada, não. Porque eu sei pela data, né? Então, vocês estão mandando hoje a terceira atividade mesmo. E aí, claro, vocês estão mandando a copiazinha lá do arquivo, né? Que eu mando, então, estão respondendo por ele. Aí fica lá bem claro, terceira atividade. Tá tranquilo, não se preocupem não. E eu entrei atrasada na sua Boa noite. primeira aula. Desculpa, entrei atrasada na sua primeira aula, porque a gente estava fazendo trabalho do professor José Roberto, viu? Ah, tá certo. Tá bom. Desculpa aí. Tranquilo, Tchau. sem problema. Tchau, gente. Boa noite. Até terça. Tchau, tchau.